Histórias de Fadas, de Oscar Wilde. Essa história é intitulada O Foguete Notável. O filho do rei ia se casar, de modo que todo mundo estava em festa. Ele havia esperado um ano inteiro por sua noiva e ela finalmente havia chegado. Ela era uma princesa russa e tinha vindo desde lá da Finlândia em um trenó puxado por 6 renas. O trenó era do feitio de um enorme cisne dourado e entre as asas do cisne ficava a própria princesa. Sua longa capa de arminho chegava até aos pés. Na cabeça, ela usava uma boininha pequena de tecido prateado e ela era tão pálida quanto o palácio de neve na qual sempre havia vivido. Era tão pálida que quando passou pelas ruas todos ficaram espantados. Ela parece uma rosa branca, gritavam e atiravam flores de seus botões. Desculpe, de seus balcões. No portão do castelo, o príncipe estava esperando para recebê-la. Ele tinha olhos violeta, sonhadores, e seus cabelos pareciam ouro refinado. Ao vê-la, ele abaixou-se sobre o joelho e beijou-lhe a mão. Seu retrato era lindo, murmurou ele, mas você é muito mais linda do que seu retrato. E a princesa enrubesceu, ficou vermelha. Antes ela parecia uma rosa branca, disse um jovem pajem a seu vizinho, mas agora ela parece uma rosa vermelha. E toda a corte ficou encantada. Durante os 3 dias que se seguiram, todo mundo andava de lá para cá dizendo rosa branca, rosa vermelha, rosa branca, rosa vermelha. E o rei deu ordem para dobrar o salário do pajem. Como ele não recebia qualquer salário, a ordem não adiantou muito, mas foi considerada uma grande honra e publicada na Gazeta da Corte. Ao fim desses 3 dias, o casamento foi celebrado. Foi uma cerimônia magnífica. E a noiva e o noivo passaram de mãos dadas sob um dossel de veludo roxo bordado de pérolas. Depois houve um banquete de estado que durou 5 horas. O príncipe e a princesa sentaram-se na cabeceira e beberam em copos de cristal transparente. Só pessoas que realmente se amam é que podiam beber naqueles copos. Porque se lábios falsos os tocassem, eles ficariam cinzentos e opacos. É evidente que esses dois se amam, disse o pequeno pajem. Está claro como cristal. E o rei dobrou o seu salário uma segunda vez. Que grande honra! Exclamaram todos os cortesãos. Depois do banquete houve um baile. O noivo e a noiva iam dançar juntos a dança da rosa. E o rei prometeu tocar flauta. Ele tocava muito mal, mas ninguém jamais ousou dizer isso a ele, porque ele era o rei. Para falar a verdade, ele só conhecia 2 melodias e nunca sabia direito qual das 2 estava tocando. Mas não importava, pois, fizesse o que fizesse, todo mundo gritava: que encanto! Que encanto! O último acontecimento do programa foi uma grande queima de fogos de artifício, a ter lugar exatamente à meia-noite. A princesinha jamais vira fogos de artifício em sua vida, de modo que o rei tinha dado ordens ao pirotécnico real, ou seja, o especialista em fogos de artifício, para que ele mesmo estivesse de serviço no dia do casamento. Como são os fogos de artifício? Perguntou ela ao príncipe certa manhã quando estava passeando no terraço. Eles parecem com a aurora boreal, quando tem aquelas luzes esverdeadas no céu, disse o rei. Eles parecem com a aurora boreal, disse o rei, que sempre respondia perguntas dirigidas a outras pessoas. Só que muito mais natural. Eu, pessoalmente, os prefiro às estrelas, porque sempre se sabe quando eles vão aparecer.
e são tão deliciosos quanto o som de minha flauta. Você não pode deixar de vê-los. De modo que no fundo do jardim do rei, uma arquibancada foi construída, e logo que o pirotécnico real arrumou tudo em seu lugar certo, os fogos começaram a conversar uns com os outros. O mundo certamente é muito bonito, disse um chuveirinho. Olhem só aquelas tulipas amarelas. Puxa, se elas fossem pistolões de verdade, não poderia ser mais bonitas. Fico muito contente de ter viajado. A viagem enriquece a mente e acaba com nossos preconceitos. Todo lugar em que se ama é um mundo para você, exclamou pensativa a Rodinha, que fora ligada a uma caixa de madeira logo no início da vida e orgulhava-se de seu coração partido. Mas o amor não está mais na moda, os poetas o mataram. Escreveram tanto a respeito que ninguém acreditou mais neles. O que não surpreende. O verdadeiro amor sofre e cala. Lembro que eu mesma, certa vez, mas não importa agora. O romantismo pertence ao passado. Bobagem, disse o repuxo. O romantismo nunca morre. É como a lua que vive para sempre. A noiva e o noivo, por exemplo, amam-se todos os dias. Eu soube tudo a respeito deles hoje de manhã de uma pistola comum, dessas de papel pardo, que por acaso ficou na mesma gaveta que eu e me contou todas as novidades da corte. Mas a Rodinha sacudiu a cabeça. O romantismo morreu, o romantismo morreu, o romantismo morreu, murmurou ela. Ela era uma dessas pessoas que acham que se uma coisa é repetida muitas vezes, se torna verdade. Repentinamente, uma tosse aguda e seca foi ouvida, e todos se viraram para ver para ver do que se tratava. A tosse vinha de um foguete alto e com ares de superioridade, amarrado à ponta de uma vara comprida. Ele sempre tossia antes de fazer qualquer observações, a fim de atrair a atenção de todos. Disse ele, e todos prestaram atenção, menos a pobre da Rodinha, que ainda estava sacudindo a cabeça e murmurando: o romantismo morreu, o romantismo morreu, o romantismo morreu. Ordem, ordem! Gritou o Buscapé. Ele era um tanto quanto político, sempre desempenhava papel importante nas eleições locais e conhecia todas as expressões parlamentares certas a serem usadas. Completamente morto, sussurrou a Rodinha, que então adormeceu. Tão logo o silêncio se tornou absoluto, o foguete tossiu uma terceira vez e começou. Ele falava com uma voz lenta e clara, como se estivesse ditando suas memórias, e sempre olhava para cima do ombro da pessoa com a qual estava falando. Na verdade, tinha os modos muito distintos. Que felicidade para o filho do rei, comentou ele, casar-se exatamente no dia em que eu vou ser lançado. Realmente, se não tivesse sido planejadas com antecedência, as coisas não poderiam ter saído tão bem para ele. Mas os príncipes sempre têm sorte. Minha nossa, disse a estrelinha, eu pensei que era exatamente o contrário, que nós íamos ser queimados em honra ao príncipe. Talvez para você, respondeu ele. Em verdade, não tenho dúvidas de que assim seja, para você. Mas o meu caso é completamente diferente. Minha mãe foi a Rodinha mais célebre do seu tempo, renomada por sua graciosa dança. Lembre-se que a Rodinha é aquele fogo de artifício que solta faísca e fica rodando, né? Quando ela fez sua grande aparição pública, girou 19 vezes antes de se apagar, atirando 7 estrelas cor-de-rosa em cada volta. Tinha 1 metro de diâmetro e era feita com a melhor pólvora que existe. Meu pai era um foguete, como eu mesmo, de origem francesa.
Voou tão alto que todo mundo teve medo de que ele nunca mais caísse. Mas caiu, porque era de muito boa índole, executando uma brilhantíssima descida de chuva de ouro. Os jornais escreveram a respeito de sua atuação nos termos mais lisonjeiros. Para falar a verdade, a Gazeta da Corte chamou-o um triunfo da arte pirotécnica, ou seja, um triunfo da arte de fazer foguete. Pirotécnica, você quer dizer? Ah, desculpe, o foguete falando, ele não falou certo pirotécnica, ele falou pilotécnica. Pirotécnica, você quer dizer? Pirotécnica, disse um pistolão de bengala. Eu sei que é pirotécnica porque li na minha própria cesta. Bem, pois eu disse pilotécnica, respondeu o foguete com um tom de voz severo. E o pistolão de bengala sentiu-se tão arrasado que começou a implicar com as estrelinhas a fim de mostrar que continuava sendo uma pessoa importante. Estrelinhas são os fogos de artifícios mais simplesinhos, né? Dizia eu, continuou o foguete. Dizia eu, o que é que eu dizia? Estava falando de si mesmo, retrucou o chuveiro. Claro, eu sabia que estava discorrendo sobre algum assunto interessante quando fui rudemente interrompido. Detesto a grosseria e toda espécie de maus modos, pois sou extremamente sensível. Ninguém no mundo é tão sensível quanto eu. Disso tenho certeza absoluta. O que é uma pessoa sensível? Perguntou o busca-pé ao chuveiro. É uma pessoa que, só porque tem calo, sempre pisa nos dedos dos pés dos outros, respondeu o chuveiro, sussurrando baixinho. E o busca-pé quase que estourou de rir. Por favor, do que é que estão rindo? Indagou o foguete. Eu não estou rindo. Eu estou rindo porque estou contente, respondeu o busca-pé. Essa é uma razão egoísta, disse o foguete com raiva. Que direito tem você de estar contente? Devia estar pensando nos outros. Para falar a verdade, devia estar pensando em mim. Eu estou sempre pensando em mim mesmo e espero que todos os outros também pensem. É isso que se chama solidariedade. É uma bela virtude que eu possuo no mais alto grau. Suponha, por exemplo, que alguma coisa acontecesse comigo hoje à noite e que infelicidade isso seria para todos. O príncipe e a princesa jamais tornariam a ser felizes. Toda a sua vida de casados ficaria estragada. E quanto ao rei, sei que ele não conseguiria suportar isso. Realmente, quando começo a pensar na importância da minha posição, quase chego às lágrimas. Se quiser dar prazer aos outros, gritou o chuveiro, é melhor tratar de ficar seco. Isso mesmo, exclamou o pistolão de bengala, que já estava se sentindo melhor. Isso não passa de bom senso. Bom senso? Pois sim, disse o foguete indignado. Vocês esquecem que eu sou muito incomum, notável mesmo? Ora, bom senso qualquer um pode ter, desde que não tenha imaginação. Mas eu tenho imaginação e jamais penso nas coisas assim como elas são. Sempre penso que podem ser algo completamente diferente. E quanto a me manter seco, é óbvio que por aqui não há ninguém capaz de apreciar uma natureza realmente emotiva. Felizmente para mim, pouco me importa. A única coisa que nos sustenta pela vida afora é a consciência da enorme inferioridade de todos os que me cercam. Sentimento esse que venho cultivando assiduamente. Mas nenhum de vocês tem coração, pois fiquem todos rindo e se divertindo igualzinho, como se o príncipe e a princesa não tivessem se casado. Ora, realmente, exclamou uma girândola de prata. E por que não? Trata-se de uma ocasião muito feliz. E quando eu subir para o ar, pretendo contar tudo às estrelas. Vocês vão ver só como elas vão brilhar quando eu falar a respeito da linda noiva. Ah, que visão mesquinha da vida, disse o foguete. Mas era só isso mesmo que eu esperava. Não há nada dentro de vocês. Vocês são ocos e vazios. Ora,
Pode ser que o príncipe e a princesa vão morar em um país onde haja um rio fundo. E é possível que eles tenham um filho único, um menininho louro, de olhos violeta, como os do próprio príncipe. E pode ser que um dia ele saia para passear com a sua ama, e pode ser que a ama adormeça ao lado de uma árvore, e pode ser que o menino caia no fundo do rio e se afogue. Que terrível infelicidade! Pobre Ginete, perder seu filhinho único é realmente uma desgraça. Eu jamais superarei o caso. Mas eles não perderam seu filhinho único, disse a Girândola. Nenhuma desgraça lhes aconteceu. Nem eu jamais disse que havia perdido, respondeu o Foguete. Eu disse que podia ser. Se eles tivessem perdido seu filhinho único, não haveria nada mais a dizer a respeito. Detesto gente que lamenta o já acontecido. Mas quando penso que eles poderiam perder o seu único filho, eu certamente fico muito afetado com isso. Sem a menor dúvida, gritou a Girândola. Para falar a verdade, você é a pessoa mais afetada que eu conheço. Você é a pessoa mais rude que eu conheci, disse o Foguete. E não pode sequer compreender minha amizade pelo príncipe. Ora essa, você nem sequer o conhece, grunhiu o Rojão. Eu jamais disse que o conheci, respondeu o Foguete. E ouso dizer que se o conhecesse, eu não seria de todo seu amigo. É muito perigosa essa história de se conhecer os amigos. Olhe, o melhor, na verdade, é você tratar de ficar seco, disse a Girândola. Isso é muito importante. Muito importante para você, sem dúvida, respondeu o Foguete, mas eu choro se quiser. E ele, efetivamente, desatou em lágrimas de verdade que caíram como gotas de chuva e quase afogaram dois besourinhos que estavam pensando em morar juntos e procuravam um cantinho seco para montar sua casa. Ele deve ser de natureza realmente romântica, disse a Rodinha, pois chora quando não há o menor motivo para chorar. E soltou um suspiro profundo, pensando em sua caixa de madeira. Mas o chuveiro e o pistolão de bengala estavam absolutamente indignados e ficavam repetindo: fingido, fingido, em voz bem alta. Eles eram ambos eminentes práticos, e sempre que não concordavam com qualquer coisa, diziam que era fingimento. Então a lua apareceu como um maravilhoso escudo de prata. As estrelas começaram a brilhar e do palácio saiu um som de música. O príncipe e a princesa estavam começando a dança. Eles dançavam de modo tão bonito que os lírios brancos, mais compridos, espiavam pelas janelas para vê-los, enquanto as grandes papoulas vermelhas acenavam com a cabeça para marcar o compasso. E então bateram 10 horas, depois 11, depois 12, e na última batida da meia-noite todo mundo saiu para o terraço e o rei mandou chamar o pirotécnico real. Que comecem os fogos, disse o rei. O pirotécnico real, depois de uma profunda reverência, marchou para o fundo do jardim. Iam com ele 6 ajudantes, cada um dos quais levava uma tocha acesa na ponta de uma vara comprida. Era, sem dúvida, um espetáculo magnífico. Vish! Vish! Fazia a rodinha enquanto girava. Vish! 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 Bum! Bum! Responderam os pistolões, enquanto as estrelinhas dançaram por toda a parte e os pistolões de bengala fizeram tudo aparecer vermelho. Adeus! Gritou a Girândola ao partir para o céu, pingando faíscas azuis. Crac, crac, crac! Responderam os busca-pés, que estavam se divertindo imensamente. Todo mundo fez muito sucesso, menos o Foguete Notável. Ele tinha ficado encharcado de tanto chorar e não conseguiu subir de todo. A melhor coisa que havia nele era a pólvora, agora tão molhada com as lágrimas que não prestava mais para nada. Todos os seus parentes pobres, com os quais ele jamais falava, a não ser para fazer pouco,
dispararam para o céu como maravilhosas flores douradas com pétalas de fogo. Viva, viva! Gritava toda a corte, e a princesinha ria de contente. Suponho que estejam me reservando para alguma grande ocasião, disse o foguete. Não há dúvida de que foi isso o que aconteceu. E assumiu uma posição ainda mais pretensiosa do que de costume. No dia seguinte, os operários chegaram para arrumar tudo. Obviamente, essa é uma delegação, disse o foguete. Vou recebê-los com a devida dignidade. Então, uma comitiva que está vindo aqui para falar coisas importantes comigo. Então, botou o nariz bem para cima e começou a franzir bastante o senho, como se estivesse pensando em alguma coisa séria. Mas nenhum dos operários sequer o notou, até quase a hora de ir embora. Foi então que um deles reparou. Ora essa! Exclamou. Olha só, um foguete que não presta! E atirou-o por cima do muro em uma vala. Foguete que não presta? Que não presta? Disse ele enquanto voava pelos ares. Impossível! Foguete de dar festa, foi isso que o homem disse. Não presta e dar festa tem quase o mesmo som. E para falar a verdade, são praticamente a mesma coisa. E caiu na lama. Não há o menor conforto aqui, começou ele. Mas, sem dúvida, deve tratar-se de alguma estação de águas em moda para onde me mandaram a fim de recuperar minha saúde. Então, isso aqui é como se fosse um spa. Essa lama aqui é uma lama medicinal para eu relaxar. Meus nervos andam muito abalados e eu preciso de repouso. Foi então que um sapinho, com olhinhos brilhantes como pedras preciosas e pele verde toda malhadinha, nadou para perto dele. Estou vendo gente nova, disse o sapo. Afinal, não há nada como a lama. Dê-me um bom tempo chuvoso e uma vala que eu fico mais que contente. Acha que teremos uma tarde molhada? Eu espero que sim, mas o céu está azul e sem nuvens. Que pena. Disse o foguete começando a tossir. Que voz encantadora a sua, gritou o sapo. Realmente parece mesmo um coacho. O coachar, naturalmente, é o som mais musical do mundo. Hoje à noite você irá ouvir nosso coral. Nós nos sentamos no velho lago dos patos, perto da casa do fazendeiro, e começamos logo que a lua aparece. É tão fascinante que todo mundo fica acordado escutando. Na verdade, ainda ontem, eu ouvi a mulher do fazendeiro dizendo que ela não conseguia pregar o olho a noite inteira por nossa causa. É muito gratificante saber que somos assim, tão populares. Disse o foguete furioso. Ele estava muito aborrecido de não conseguir dizer uma só palavra. Uma voz encantadora, sem dúvida, continuou o sapo. Espero que venha até o Lago dos Patos. Eu vou dar uma volta para procurar minhas filhas. Tenho 6 filhas lindas e muito medo de que o bagre as encontre. O bagre é o peixe que pode comer as filhinhas do sapo. Ele é um perfeito monstro e não hesitaria nem um segundo em comê-las todas no café da manhã. Bom, até logo. Gostei muito de nossa conversa. Conversa, pois sim, disse o foguete. Você falou sozinho o tempo todo, isso não é conversa? Alguém tem que escutar, respondeu o sapo. E eu gosto de ser quem faz toda a parte de falar. Poupa discussões. Mas eu gosto de discussões, disse o foguete. Espero que não, retrucou o sapo com complacência. As discussões são extremamente vulgares, já que na boa sociedade todos têm exatamente as mesmas opiniões. Mais uma vez, até logo. Estou indo ver minhas filhas lá longe. E o sapinho saiu nadando. Você é uma pessoa muito irritante, disse o foguete, e muito mal educada. Eu detesto gente que fica falando a respeito de si mesmo, como você, quando outras pessoas querem ficar falando a respeito delas mesmo, como eu. É isso que eu chamo de egoísmo. E egoísmo é uma coisa detestável, particularmente para qualquer pessoa do meu temperamento, já que sou conhecido como altruísta, ou seja, eu sou aquele que pensa nos outros, me preocupo com os outros, eu sou caridoso. Na verdade, você devia me tomar como exemplo. Não poderia ter melhor modelo.
Agora que tem essa oportunidade, é melhor que faça proveito dela, pois eu irei de volta para a corte quase que imediatamente. Eu sou um dos grandes favoritos da corte. Para falar a verdade, o príncipe e a princesa casaram-se ontem em minha honra. É claro que você não entende nada de tais assuntos, já que não passa de um provinciano, quer dizer, que mora aí no mato, né? Não mora na grande cidade, perto do castelo. Não adianta nada falar com ele, disse a libélula, que estava pousada na ponta de uma tábua marrom. Nada mesmo, porque ele já foi embora. Bem, quem perde com isso é ele, e não eu, respondeu o foguete. Não vou parar de falar com ele só porque ele não presta atenção. Eu gosto de me ouvir falar. É um dos meus maiores prazeres. Frequentemente mantenho longas conversas comigo mesmo e sou tão inteligente que muitas vezes não compreendo uma só palavra do que estou dizendo. Então, com certeza você deveria dar aulas de filosofia, disse a libélula, e espalhando suas lindas asas transparentes como gaze, voou para o céu. Gaze é aquele tecido bem fininho que dá para ver através dele, né? Que bobagem dele não ficar aqui, disse o foguete. Tenho certeza de que não é sempre que ele tem uma tal oportunidade de aprimorar sua mente, ou seja, de ficar mais inteligente. No entanto, pouco me importa. Um gênio como eu, algum dia terá de ser devidamente apreciado. E afundou um pouco mais na lama. Depois de algum tempo, uma grande pata branca nadou até ele. Tinha as pernas amarelas, os pés espalmados e era considerada uma grande beleza por causa de seu andar gingado. Que a pato anda meio balançando assim, né? Quac, 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 disse ela. Que feitio curioso é o seu? Permite-me indagar se nasceu assim ou se é resultado de algum acidente. É óbvio que a senhora sempre morou no campo, respondeu o foguete, pois de outro modo saberia quem sou eu. No entanto, perdoarei sua ignorância. Não seria justo esperar que as pessoas fossem tão notáveis quanto nós mesmos. Sem dúvida, a senhora há de ficar espantada ao saber que eu sou capaz de voar pelos ares, descendo depois como uma chuva de ouro. Não me parece grande coisa, disse a pata. Não vejo como isso possa ser proveitoso para quem quer que seja. Se o senhor pudesse arar um campo como o boi, ou puxar uma carroça como o cavalo, ou tomar conta de um rebanho como o cão pastor, seria diferente. Minha boa senhora! Exclamou o foguete com o mais presunçoso tom de voz que conseguia. Já vi que pertence às ordens inferiores. Pessoas da minha posição jamais são úteis. Temos certas potencialidades e é o bastante. Pessoalmente, não tenho afinidade com qualquer tipo de indústria, qualquer tipo de trabalho, não tenho afinidade, não gosto. E muito menos ainda a do gênero que a senhora parece aplaudir, esse tipo de coisa que a senhora gosta. Na verdade, sempre fui da opinião de que o trabalho pesado é apenas uma espécie de refúgio para pessoas que não têm absolutamente nada para fazer, por isso que as pessoas trabalham. Ora, veja só, disse a pata, que era de temperamento muito pacífico e jamais brigava com quem quer que fosse. Todo mundo tem gostos diferentes. Espero de qualquer modo que esteja pensando em estabelecer residência aqui. De modo algum, exclamou o foguete. Sou apenas um visitante ilustre, para falar a verdade. Acho este lugar um tanto enfadonho. Por aqui não há nem sociedade nem solidão. De fato, trata-se de local essencialmente suburbano. É provável que eu volte para a corte, pois sei que estou destinado a causar grande sensação no mundo. Cheguei em pensar em abraçar a vida pública eu mesma certa vez, comentou a pata. Há tanta coisa precisando de reforma. Na verdade, eu presidi uma reunião agora há pouco tempo, e aprovamos uma resolução condenando tudo aquilo de que não gostamos. Entretanto, ela não parece ter tido maiores consequências. Hoje em dia, dedico-me à domesticidade e cuido de minha família. Fico cuidando da casa. Eu fui feito para a vida pública, disse o foguete.
Do mesmo modo que todos os meus parentes, até o mais humilde deles, sempre que aparecemos, provocamos a mais viva atenção. Eu, efetivamente, ainda não apareci pessoalmente, mas quando fizer será um espetáculo magnífico. Quanto à domesticidade, ela causa um envelhecimento precoce e distrai nosso pensamento de questões mais elevadas. Ah, as coisas elevadas da vida, como são refinadas, disse a pata. O que me lembra a fome que estou sentindo. E afastou-se nadando pelo rio, dizendo quac, 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 quac. Volte aqui, gritou o foguete. Eu tenho muito a lhe dizer. Mas a pata não prestou a menor atenção. Alegro-me que tenha ido embora, disse ele consigo mesmo, pois tinha mentalidade nitidamente de classe média e tornou a afundar um pouquinho mais na lama enquanto refletia sobre a solidão dos gênios, quando de repente apareceram correndo pela margem 2 menininhos de aventais brancos que carregavam uma chaleira e uns gravetos. Essa deve ser a delegação, disse o foguete e tentou ficar com aspecto muito digno. Olá! Gritou um dos meninos. Olha só essa vara estragada! Só fico pensando como terá vindo dar aqui! E pegou o foguete caindo na vala. Vara estragada? Disse o foguete. Impossível! Vara dourada! Foi isso que ele quis dizer. Vara dourada é um termo muito mais elogioso. Para falar a verdade, creio que ele me tomou por um dos dignatários da corte. Acho que ele acha que eu sou um dos membros da corte, porque eu tenho uma aparência dourada. Vamos jogá-lo no fogo, disse o outro menino, para ajudar a chaleira a ferver. De modo que, ao empilhar seus gravetos, ele atiraram junto o foguete e acenderam o fogo. Mas que maravilha! Exclamou o foguete. Eles vão me soltar em pleno dia para todo mundo me ver. Agora vamos dormir, disseram os meninos. E quando acordarmos, a água da chaleira já estará fervendo. E deitando-se na grama, fecharam os olhos. O foguete estava muito úmido, de modo que levou muito tempo para começar a queimar. Finalmente, no entanto, o fogo pegou. Agora lá vou eu! Gritou ele e botou-se muito durinho e esticado. Eu sei que vou subir mais alto do que as estrelas, muito mais alto do que a lua, muito mais alto do que o sol. Na verdade, eu subirei tanto que... E lá subiu ele pelos ares. Que delícia! Gritou. Vou continuar assim para sempre. Eu sou um sucesso incrível. Mas ninguém o viu. E de repente ele começou a sentir uma sensação de arrepio que o tomava por inteiro. Agora eu vou explodir, gritou ele. Vou incendiar o mundo e fazer tanto barulho que todos vão ficar só falando disso durante um ano inteiro. E ele realmente explodiu. Bang, bang, bang! Fez a pólvora. Sobre isso não há a menor dúvida. Mas ninguém ouviu. Nem ao menos os 2 meninos que dormiam profundamente. E aí, só o que sobrou dele foi a vara, que caiu nas costas de um ganso que estava passeando perto da vala. Ai, meu Deus! Gritou o ganso. Agora vai chover varas! E correu para mergulhar na água. Eu sabia que ia causar uma grande sensação, disse o foguete em seu último alento, em seu último suspiro, e se apagou.